E vem conferir a crítica de Monstros, A Maldição do Dragão. E chegou na Netflix o filme Monstros, A Maldição do Dragão. Filme esse que é baseado em um one-shot escrito por Eiichiro Oda. Para quem não sabe quem é o Oda, ele é o escritor, criador de One Piece. E aparentemente a Netflix percebeu a mina de ouro que é One Piece. Afinal, eles compraram os direitos da obra e a partir daí eles criaram o live action de One Piece. Já anunciaram também que eles vão fazer um remake do anime de One Piece. Também já está lançando agora na Netflix o novo arco de One Piece exclusivo na Netflix. E além de tudo isso, eles resolveram agora fazer um especial desse one shot, que é uma obra que o Oda escreveu como um one shot à parte. E isso é interessante. Como finalmente a Netflix percebeu que tudo que o Oda rela acaba se dando muito dinheiro, e a partir daí eles querem ganhar dinheiro em cima disso. Querem ganhar mais assinantes, querem ganhar mais público. E eu não acho isso ruim. Tendo uma qualidade boa, pode fazer o quanto mais possível. One Piece é uma obra incrível, o Oda é um escritor fantástico, então quanto mais tiver e quanto mais gente conhecer a obra do autor, eu apoio bastante. E com isso, saiu esse especial de 28 minutos, chamado Monstro, A Maldição do Dragão. E eu acho que ele tem coisas muito positivas e coisas muito negativas. Começando com uma coisa negativa desde a hora que você dá play no filme/episódio, que seria, ele só tem 28 minutos. O one shot não é tão grande, obviamente, afinal ele é um one shot. Mas, já que você consegue fazer uma adaptação para outra mídia, e o Oda estava participando da obra, eu acho que seria interessante ele conseguir colocar elementos a mais e acrescentar coisa a mais que o filme deixaria. Então existem alguns personagens, existem alguns núcleos secundários, existem algumas ideias, personagens secundários que eu acho que poderiam ter mais vida, que poderiam ter mais camada, acrescentar mais a história. Afinal, a gente está anos depois de ele lançar esse one shot, mas não resolvendo fazer isso, ficaram naquele padrão, e com isso já gera o primeiro problema da obra, que eu acho que é uma premissa muito interessante, uma história com um conto, praticamente um conto japonês, que é muito interessante, mas na parte de desenvolver o ambiente como um todo, o universo como um todo, não acho ele tão interessante. E esse é um problema, porque quando a obra vai se desenvolvendo, quando o episódio, os 28 minutos vão indo durante a sua duração, você não cria um vínculo nem com o protagonista e nem com os personagens daquela cidade. Você cria um vínculo com o protagonista no final, quando eles fazem uma virada, e aí você meio que por ódio do vilão, acaba realmente torcendo pro herói. Mas é mais pelo ódio do que o vilão fez, do que realmente porque a história construiu ele como um grande vilão, ou construiu o personagem principal como um grande personagem, a ponto de você sentir a presença dele ali. E isso me incomoda bastante, porque para você se importar com uma história, para você se importar com uma obra, você inevitavelmente precisa se importar com o personagem principal. Precisa se importar com ele, com a sua jornada, com quem ele é. E aqui ele é até um personagem engraçado, carismático. E o Oda é muito bom nisso, em realmente escrever personagens. E aqui você consegue realmente perceber isso. Mas ele precisava de mais tempo de tela, mais falas. Realmente fazer com que você, como público, criasse essa ligação que eu, por exemplo, não criei. É um personagem que ele não é ruim, mas ele também não é um personagem envolvente como um todo. Então, a partir daí, você fica mais envolvido na história daquela cidade, daquela comunidade, do que realmente na história do protagonista, e isso me incomoda um pouco. E a partir daí a história vai se desenvolvendo ao longo dos seus 28 minutos, tem uma revelação final que é interessante, e aí a gente chega na parte da animação, que é na parte técnica. A parte técnica eu acho que ela divide muito alguns pontos. Tem fatores muito bons e muito interessantes na sua parte técnica. E por outro lado, tem alguns momentos que você vê que fica um pouco abaixo. Por exemplo, na mistura do 2D com o 3D, você consegue perceber visivelmente que tem cenas que elas não encaixam muito bem. Cenas onde passam a grande cidade como um todo, com um ângulo que mistura o 2D de alguns personagens com o 3D, que você vê que não encaixa muito bem. Você vê que parece estar faltando alguma coisa, tem algo estranho ali na profundidade do cenário, na parte de construção de mundo em relação à animação, que te incomoda um pouco. Até na coloração da animação, você vê que alguns momentos gera uma certa estranheza, e isso incomoda um pouco. Mas, por outro lado, tem boas sequências de ação. Tem sequências bem animadas, que são até empolgantes a certo ponto, e tem alguns pontos da animação
animação que são da estética realmente do diretor como todo, que eu gosto. Como, por exemplo, brincar com cores diferentes, em cenas diferentes. E isso me agrada bastante. Então a animação ela varia muito, tem pontos muito interessantes, mas também, por outro lado, tem algumas coisas que não me agradam, como 2D com 3D, alguns cenários onde você parece que não tem um grande detalhamento. Por exemplo, algum momento eles dão alguns zooms na cara de alguns personagens, um close mais fechado, e você consegue perceber como tem um grande detalhamento no rosto dos personagens. Esse mesmo detalhamento não funciona quando a cena está completamente aberta. Você vê que falta um acabamento ali, parece que não tem a mesma cena, e isso incomoda um pouco. E inclusive a cidade como todo, como eu falei, ela é interessante e a história dela é boa, mas o Oda ele é tão bom em quando os personagens de One Piece chegam numa ilha, ele construía a ilha para ser um personagem, que eu acho que essa vila fica um pouco abaixo na construção e desenvolvimento de mundo que ele tinha. Pode ser que ele era um autor mais jovem, a partir daí ele criou desenvolvimento ao longo da sua obra, da sua escrita, que melhorou isso? Pode ser, mas aqui eu senti um pouco de falta nesse ponto como um todo. A partir daí, a luta final também não é tão envolvente, vale destacar. Ela é uma luta até bem animada, mas faltou um algo a mais, faltou aquela... Fica uma luta meio sem sal. Eu acho que isso define Monstro, a Maldição do Dragão. Ele tem um potencial gigantesco de início, ele tem coisas boas, não é uma perda de tempo para você que gosta de um anime, para você que gosta das obras do Oda. Vale sim o seu tempo, mas quando você pensa como um todo, vira algo meio sem sal. É algo legal, divertido, mas você pensa, se eu não assistisse não faria tanta diferença na minha vida assim. É legal, é divertido, mas não marca como poderia, porque os personagens não são tão bem desenvolvidos, apresentados e criam um carisma como poderiam ter. Tem uma animação boa, mas nada de outro mundo, e uma história que é boa, mas que nunca chega no potencial máximo que ela mostra ter, e isso incomoda bastante. O mesmo vale pra trilha sonora, que ela não é ruim, ela é funcional, porque a obra precisa naquele momento, mas você vê que ela também não é tão marcante como poderia. Concluindo, Monstro, a Maldição do Dragão não é um filme ruim, mas também não é um filme de outro mundo, é apenas um filme mediano, que vale a pena para quem gosta do universo do Oda, porque ele tem características de suas outras obras que fazem com que você consiga achar aqui como um todo. Tem uma boa revelação final e tem uma boa virada no terceiro ato para poder levar para a grande batalha final. Mas como eu falei, o universo ele tinha um potencial muito grande de crescer e mostrar todo aquele vilarejo, todas aquelas pessoas, e o filme poderia ser um pouco maior para gastar mais tempo para fazer a gente como público se importar com tudo aquilo, mas não é isso que acontece. No fim, não é uma história ruim, mas também não é tão empolgante como poderia. Não são personagens ruins, mas também não são tão empolgantes. É uma animação que tem pontos muito boas, mas também tem, por outro lado, pontos de animação que eu não gosto aqui. No fim, é só uma obra boa para passar o tempo, mas nada mais do que isso. E por isso que eu fecho a obra Monstro, a Maldição do Dragão com uma nota 6 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Monstro, a Maldição do Dragão? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.